Bom dia, meus amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. E aqui estamos para comentar mais um salmo, hoje o Salmo 119. O Salmo 119 é o capítulo mais comprido da Bíblia, ele tem 176 versículos, né? Hoje eu não vou ler todos, eu escolhi apenas o versículo 105 para que a gente comente, mas o Salmo 119, ele tem uma preciosidade muito grande e é curioso que ele é o capítulo mais comprido da Bíblia e ele trata justamente sobre a palavra de Deus, sobre a lei de Deus, sobre os mandamentos de Deus, sobre os preceitos de Deus, quão preciosos são, né? E eu começo lendo o Salmo 119, versículo 105, que eu escolhi para que a gente comente nessa semana. Ele diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Veja que coisa maravilhosa, né? Ele está tratando aqui nesse Salmo 119 e nesse versículo 105 em especial sobre a palavra de Deus, que ela é luz para o nosso caminho, que ela é lâmpada que ilumina, que clareia os nossos pés, os nossos passos, que nos dá direção, que nos aponta o caminho a seguir. Eu tive minha experiência com a Bíblia muito cedo, graças a Deus, né? Eu me converti ao Evangelho quando eu tinha 14 anos de idade e a minha primeira Bíblia que eu recebi foi dos Gideões Internacionais. Era um grupo, né? Um grupo de cristãos, uma entidade que existe até hoje, sem fins lucrativos, mas que de pessoas que investem o seu tempo e o seu talento, o seu recurso para que a palavra de Deus seja propagada, seja distribuída gratuitamente nas escolas, nos hotéis, em várias instituições públicas. Então eu recebi na minha escola onde eu estudava, cursava a 8ª série, e eu recebi aquela Bíblia pequenininha chamada Bíblia de bolso, que tinha o Novo Testamento e tinha Salmos e Provérbios. Ali foi a minha primeira experiência de leitura bíblica. E eu me lembro que quando eu li a Bíblia pela primeira vez, eu comecei, né? Era o Novo Testamento, eu comecei então pelos Evangelhos, eu comecei a ler do início, lendo Mateus, e segui Marcos, Lucas, João, e fui, né? E quando eu comecei a me deparar com os ensinamentos de Jesus, com aquilo que Jesus falava, com aquilo que ele mostrava, eu me conheci uma pessoa espetacular, eu me apaixonei por Jesus. Eu digo, meu Deus, que homem é esse? Que sabedoria é essa? Quanto amor, quanto ensinamento, quanta coisa maravilhosa que ele nos passa. Eu fiquei muito, muito encantada com a pessoa de Jesus e ali eu tive realmente a minha vida transformada e, consequentemente, toda a minha família foi chegando para o Evangelho, foi encontrando esse Deus maravilhoso na pessoa de Jesus Cristo. Então, um detalhe também que tinha naquela minha Bíblia de bolso, né, o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, era que na contracapa, e eu me lembro que eu li aquilo diversas vezes, ele tinha uma mensagem que eu quero compartilhar hoje com vocês, que fala justamente acerca da Bíblia. Ele estava lá escrito assim na contracapa daquele Novo Testamento que eu recebi em 1981. Abre aspas. A Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos cristãos. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia para ser sábio, creia nela para estar seguro e pratique-a para ser santo. Ela contém luz para dirigi-lo, alimento para sustê-lo e consolo para animá-lo. É o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o guia do cristão. Cristo é o seu grande tema, nosso bem, o seu intento e a glória de Deus, a sua finalidade. Deve encher a mente, governar o coração e guiar os pés. Leia lentamente e frequentemente e em oração. É uma mina de riqueza, um paraíso de glória e um rio de prazer. É-lhe dada em vida, será aberta no dia do julgamento e lembrada para sempre.
ela envolve a mais alta responsabilidade, recompensará o mais árduo labor e condenará todos quanto menosprezam o seu sagrado conteúdo. Isso é um texto que tem autoria anônima, mas estava lá no Novo Testamento que eu recebi de bolso dos Gideões Internacionais em 1981. E quando eu li aquilo, eu disse, nossa, que coisa preciosa, realmente era isso, né? Que eu estava recebendo dele a Bíblia Sagrada, e ele dizia tudo isso, que ela era um mapa, ela era a bússola, ela era o que apontava o caminho, né? E que ela era uma responsabilidade muito grande tê-la em mãos, mas que ela recompensaria todo o árduo labor, né? Que ela será aberta no dia do julgamento, né? Ela mostra a condição do homem, Jesus Cristo é o seu grande tema, e ela vai realmente condenar os que desprezam o seu sagrado conteúdo. Meus irmãos, nós temos um tesouro em mãos, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Este é um livro capaz de transformar vidas, é o que diferencia a Bíblia de qualquer outra literatura, porque em qualquer outra literatura você pode aprender, você pode receber instruções, você pode ter muitas coisas boas, e existem literaturas diversas. Agora, é um livro que tem poder para transformar vidas, para mudar caráter das pessoas, para transformar o mais perdido pecador num novo homem, numa nova criatura. Isso só a palavra de Deus, só a Bíblia tem. E é por isso que no Salmo 119, no versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E que o ensinamento também dessa contracapa que eu recebi no Novo Testamento, ele dizia que a gente deve ler essa palavra sempre, né, frequentemente, lentamente e em oração. Então não tenha pressa de ler a Bíblia. Quando você quiser ler a Bíblia, não, é porque eu tenho um plano de Bíblia para um ano, ótimo, mas não tenha pressa em cumprir metas. A Bíblia é para a gente ler, para a gente meditar, ela é para ser um momento de prazer na nossa vida. E se você ler lenta e em oração, você pode ler em traduções diversas. Hoje a gente tem uma possibilidade mil de acesso à palavra de Deus, né? Ela hoje está em muitos idiomas, traduzidas em diversos idiomas. Existe a Bíblia digital, que a gente pode ler de um smartphone, do iPhone, a gente pode ler de diversas formas, né, a Bíblia. Então, assim, não despreze a sua leitura, leia frequentemente, leia lentamente, em oração, buscando revelação de Deus. O que é que esse texto quer falar comigo? O que é que esse versículo quer me mostrar? O que é que eu posso extrair dessa porção de Deus para a minha vida? Como aplicá-la? Então, a Bíblia ela existe para isso. A primeira coisa que a palavra de Deus nos mostra é a nossa condição de pecador. É isso que também aquela contracapa falava, né? Ela mostra o caminho do homem, na Bíblia a gente se vê exatamente como somos, pecadores, né, miseráveis, carentes da graça de Deus. E quando a gente tem essa consciência, a gente já aponta para a gente o caminho da salvação, que a gente precisa de resgate, que a gente precisa de um Redentor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que sem Ele a gente não vai ao Pai, e que a gente precisa realmente abrir o coração e deixar que Jesus entre e transforme a nossa vida. Essa é a primeira coisa que a palavra de Deus faz. E a segunda é que ela nos aponta o caminho para o bem viver aqui na terra. Enquanto a gente medita na palavra, a gente vai ouvindo os seus ensinamentos, a gente vai vendo qual o projeto de Deus para a família, qual o projeto de Deus para o homem, qual o projeto de Deus para a mulher, para os anciões, né, para a sua criação, o que é que Deus espera, como nós devemos tratar a criação, os animais que Ele formou. Então, na Bíblia a gente encontra a resposta para todas essas perguntas que a gente muitas vezes se questiona, né? E após a morte, o que é que vai acontecer? Né? O que será da gente depois que a gente partir desse mundo? A Bíblia também fala, após a morte, segue-se o juízo de Deus. Aqueles que são salvos em Cristo, aqueles que entregaram suas vidas, vão à presença de Deus, vão ao seio de Abraão, enfim. Aqui a resposta para essas indagações. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que ilumina o meu caminho. Irmãos, o Salmo 119 é preciosíssimo. Se você tiver tempo na sua casa, no seu devocional hoje, como eu falei, não leia
para cumprir metas. Eu tenho que ler o Salmo 119 todo, não. Vá lendo devagar, paulatinamente, mas leia. Se tiver tempo, leia o Salmo todo, mas você vai concluir que no final, o resumo do Salmo 119 é a preciosidade que é a palavra de Deus, os seus preceitos, os seus ensinamentos. Então, não é à toa que o maior capítulo da Bíblia fala justamente sobre a palavra de Deus e sobre a sua importância que ela deve ter nas nossas vidas. Eu desejo a você uma rica semana, que Deus o abençoe. E vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, eu te louvo, Pai, eu exalto o teu nome. Senhor, eu te dou glória por tua palavra, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Foi assim, Senhor, desde 1981, quando eu disse sim a esse chamado, quando eu disse sim à tua palavra, quando eu disse sim para Cristo, e tudo na minha vida se fez novo. Obrigado, Senhor, por essa tua palavra, e que ela continue me acompanhando e eu acompanhando ela durante todos os dias da minha vida até o último, e que o Senhor esteja, Senhor, abençoando os teus filhos, a tua igreja, o teu povo, aqueles que clamam a ti, aqueles que confiam em ti, que eles encontrem nessa palavra o mesmo desejo, a mesma sede e o mesmo prazer de te buscar, Senhor, e de aprender mais de ti. É a minha oração, a minha gratidão, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma rica semana para vocês, que Deus os abençoe. Hoje eu estou de viagem para Tallahassee, para a Flórida, e farei os próximos comentários de Salmo, então, em terras americanas. Desejo a vocês uma rica semana, que Deus os abençoe. Tchau, tchau, até o próximo Salmo.